Pela primeira vez na história desta casa, foram eleitas diretamente 5 mulheres. Bancada Federal do Amazonas tem renovação de 50%. Na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver que um projeto de lei prevê que cartórios disponibilizem certidões em escrita braille. E mais, Setembro Roxo é criado por meio de projeto de lei do deputado Roberto Cidade. O Telejornal Bom Dia desta quarta-feira, hoje 5 de outubro de 2022, está no ar. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. O resultado das eleições trouxe uma nova composição para o Parlamento Estadual. No primeiro dia de sessão plenária, depois das eleições, o presidente da Casa fez um balanço do pleito diante das mudanças. A Assembleia Legislativa do Amazonas terá, a partir de 2023, uma nova composição. Após a eleição no último domingo, o resultado mostrou a renovação de 10 vagas. O presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, fez uma avaliação do pleito. Todo mundo saiu grande do processo. Eu acredito que isso é fruto de muito trabalho dos deputados, uma renovação que dos 19 que disputaram somente 5 não voltaram, né? Porque 5 não disputaram o cargo de estadual e também 2 se elegeram deputado federal. A base governista, né? Quase todos se reelegeram. E agora é trabalhar. Eu acho que o governador Wilson Lima atravessou uma pandemia, coisa que nunca tinha acontecido. Nós também que sofremos muito, né, com isso tudo. Eu, particularmente, quando assumi a presidência, estava num momento político ruim e em plena uma pandemia. E graças a Deus nós demos a tranquilidade, pacificamos aqui, as coisas começaram a acontecer e o fruto do trabalho está aí. Roberto Cidade foi o mais votado, com mais de 105 mil votos. A votação que levou o presidente ao segundo mandato também é a maior já dada a um deputado estadual no Amazonas. Feliz com a nossa votação de Manaus, feliz com a nossa votação no interior, né? E que Deus possa nos iluminar e que a gente possa conduzir aqui os trabalhos da melhor forma possível para a gente encerrar essa 19ª legislatura com chave de ouro. O presidente destacou ainda os planos para o novo mandato. Nós criamos o primeiro fórum das casas legislativas do estado do Amazonas, né? Trouxemos vereadores de todos os municípios, a Assembleia saiu grande, nós aumentamos as emendas aqui de bancada, com isso os deputados puderam ajudar o interior do estado do Amazonas. Isso aí é o recurso do executivo que chega na ponta, que o mandato parlamentar fica mais efetivo, as coisas podem chegar da forma mais assim que o povo precisa, né? E todas as matérias também que vieram aqui para a Assembleia, o auxílio estadual permanente, né, o maior abono do Fundeb, tudo foi aprovado por essa casa. Os deputados reeleitos destacaram a importância da permanência na casa e os trabalhos que serão executados em prol da população. A população quer que a continuidade venha prosseguir para levar a continuar as melhorias na agricultura, na educação, na saúde. É fruto, no meu caso específico, do reconhecimento do trabalho que a gente vem executando ao longo de 4 anos, trabalho de resultado para a população, dentro das nossas convicções, daquilo que a gente faz, né, de forma séria, transparente, fiscalizando, que é esse o papel fundamental do parlamentar. Eu agora sou o decano desta casa e o decano, o que é? É o deputado com o maior número de mandatos consecutivos. Isso também me dá uma responsabilidade cada vez maior de representar a sociedade. E vou continuar fazendo o que eu sei fazer, é defender as pautas que têm interesse para a população. Manterei minha coerência. Volto novamente à Assembleia, certo? Livre de qualquer tipo de compromisso com máquina de prefeitura e máquina de governo. Então, devo exclusivamente os mais de 24 mil votos ao povo do Amazonas. Não conseguiram se reeleger os deputados Serafim Correia, Álvaro Campelo, professora Terezinha Ruiz, Tony Medeiros e Dermilson Chagas. Eu acho que quem perde é a sociedade, que perde o debate, perde a informação, perde, né, as boas pautas e
uma coisa que é importante, alertar para o que está acontecendo no Estado. Então, quem perdeu foi a sociedade. Nós fizemos o nosso papel, fomos combativos, fomos incisivos, fomos resilientes. 5 deputados estaduais não concorreram à reeleição. Saulo Viana e Fausto Júnior, que se reelegeram para deputados federais. O deputado Ricardo Nicolau concorreu para o governo do estado. E ainda Nesme Aziz e Belarmino Lins, que não concorreram. Bancada feminina do Amazonas cresceu nas eleições estaduais de 2022. Pela primeira vez na história deste poder legislativo, foram eleitas diretamente 5 mulheres para compor o legislativo amazonense. Dos 24 deputados estaduais eleitos no Amazonas, 5 foram mulheres, uma a mais do que a última eleição de 2018. Além disso, entre os deputados eleitos, a deputada Joana Dark foi a segunda mais votada, sendo reeleita com mais de 87 mil votos. Essa foi a maior votação em uma mulher nas eleições na história do estado do Amazonas. A bancada feminina para a próxima legislatura ficou assim: Joana Dark, do União Brasil, que foi reeleita. Deputada Alessandra Campelo, do PSC, também reeleita. Doutora Maiara, do Republicanos, que foi reeleita. Débora Menezes, do PL, foi eleita. E Maíra Dias, do Avante, também foi eleita. Mesmo com o crescimento do número de mulheres eleitas no Amazonas, atualmente a bancada feminina é de apenas 20,83%, sendo que mais da metade do eleitorado no estado é composto por mulheres. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, 51,4% do eleitorado do estado do Amazonas é composto por mulheres e 48,6% são de homens. Os números retratam que a representatividade feminina ainda é pequena. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, a bancada feminina comemorou o crescimento das mulheres eleitas e destacou que esse movimento ainda precisa crescer em todo o país. Aqui na Assembleia, nós passamos 20% com 5 mulheres. É a primeira vez na história do Amazonas em que são eleitas diretamente 5 mulheres para a Assembleia Legislativa. Eu sou a segunda mulher da história da Assembleia a ser eleita pela terceira vez, a ter um terceiro mandato. E durante todo esse tempo, apenas 10 mulheres conseguiram ter 2 mandatos. Vale ressaltar que em quase 200 anos de Assembleia Legislativa, em toda a história, apenas 20 mulheres conseguiram ser deputadas. Ainda é desigual o nosso espaço, mas as cotas de financiamento e de tempo de televisão mostram que aos poucos isso está mudando. O Amazonas, ele está mudando. Ele está querendo mais mulheres na política. Eles querem mais da força feminina da mulher amazonense. Mais mulheres em Brasília, mais mulheres aqui na Assembleia Legislativa. E por que não aí uma mulher prefeita de Manaus, uma mulher governadora, ou vice-prefeita, ou vice-governadora, porque a mulher ela tem que ocupar todos os espaços, principalmente espaço político. A renovação também aconteceu na bancada federal do Amazonas, que teve 50%. Apenas 4 deputados federais dos 7 que disputaram a reeleição conseguiram a vitória nas urnas. Os deputados federais reeleitos nas eleições de 2022 foram Alberto Neto, do PL, Sidney Leite, do PSD, Silas Câmara, do Republicanos, Átila Lins, do PSD. Irão renovar a bancada amazonense na Câmara Federal Amon Mandel, do Cidadania, que foi o mais votado com mais de 280 mil votos e tem apenas 21 anos. Saulo Viana, do União Brasil, que atualmente é deputado estadual. Fausto Júnior, do União Brasil, também atualmente deputado estadual. E Adail Filho, do Republicanos. Irão deixar as cadeiras da bancada federal José Ricardo, do PT, delegado Pablo, do PL, Marcelo Ramos, do PSD e Bosco Saraiva, do Solidariedade. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, foram 173 candidaturas disputando as 8 cadeiras do Amazonas na Câmara. A proporção foi de 22 candidatos por vaga. O número de deputados negros e pardos aumentou na Câmara Federal.
O efeito é devido à emenda constitucional que estabeleceu incentivos para as candidaturas deste público. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, em 2022, houve 1.424 registros de candidaturas de pretos e 3.462 de pardos. Em 2018, esses números eram 937 e 2.649, respectivamente. Ou seja, houve um aumento de 36,25% das candidaturas deste público para este ano. O aumento se deve à Emenda Constitucional 111 de 2021, que incentiva a candidatura de negros e também de mulheres. O voto dado aos candidatos deste público são contados em dobro na distribuição dos recursos do fundo partidário. Com isso, nas eleições deste ano, foram eleitos 27 candidatos pretos e 107 pardos. Os números representam um aumento de 8,94%, pois em 2018 haviam sido eleitos 21 pretos e 102 pardos. Projeto de lei quer obrigar cartórios a disponibilizarem certidões de óbito, nascimento e casamento em escrita braille. A matéria de autoria da deputada Maiara Pinheiro visa resguardar os direitos relacionados aos atos da vida civil para aqueles que possuem deficiência visual. O projeto quer obrigar cartórios a disponibilizarem certidões de nascimento, casamento e óbito em escrita braille. Na justificativa da matéria, a deputada explica que é competência do Estado legislar acerca de matérias relacionadas à proteção e integração de pessoas com deficiência. Maiara afirma que o Estado deve promover ações que visam a acessibilidade dessa parcela da população. Para a deputada, o acesso a documentos inerente à vida civil de uma pessoa é imprescindível para a autonomia que se quer garantir, pois possibilita a inserção no âmbito social, bem como o pleno exercício da cidadania. A proposta foi apresentada recente e deve iniciar o processo normal de tramitação na Casa. Em outubro é lembrado o Dia Nacional do Idoso, data criada para promover eventos que valorizem a pessoa que está na terceira idade. A Assembleia Legislativa tem projetos de lei em tramitação que pretendem contribuir com esta causa. O número de idosos tem crescido cada vez mais no Brasil. Um levantamento feito pelo Instituto de Geografia e Estatística aponta que eles já são mais de 14% da população brasileira. São 31,23 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Com este aumento, é preciso aprimorar os cuidados de bem-estar físico e mental e dar condições de liberdade e dignidade a este público. Nacionalmente, a lei que traz garantias é o Estatuto do Idoso, mas a Assembleia Legislativa tem projetos de lei neste tema. Um deles, o PL 19 de 2022, quer criar a campanha de orientação aos idosos contra fraudes e golpes na internet. O Parlamento Estadual também já aprovou a Lei 5.930, que cria a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos, que pretende conscientizar a sociedade sobre os cuidados com quem tem 60 anos ou mais e quais as consequências em casos de negligência ou abandono. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, apresenta projeto de lei que cria o Setembro Roxo. A data tem o objetivo de conscientizar a população sobre o Alzheimer. No Brasil, existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. Destes, aproximadamente 6% têm a doença de Alzheimer, segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer. Entre os principais sintomas da doença estão comprometimento da memória, apatia, depressão, alteração na linguagem, dificuldades para realizar atividades do dia a dia, entre outros sinais. Para conscientizar a população, o presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, apresentou um projeto de lei que cria o Setembro Roxo. O objetivo é alertar a população por meio de campanhas sobre a importância do diagnóstico precoce e atividades de prevenção à doença. O projeto de lei 106 de 2022 tramita nas comissões da Casa. E o Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima quarta-feira para você. Continue na nossa programação, sempre pelo canal 6.2 Sinal Aberto ou 6 Claro. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais
e pela Rádio Aleana, frequência 106.9, com o jornalista Augusto Cláudio Pantoja. Para você, um ótimo dia. Daqui a pouquinho, fique ligado. Sessão plenária. Até amanhã. Tchau, tchau.